o Botafogo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, timaço do Botafogo, o Arthur Jorge disse que o Botafogo sabia das ofertas que ele tinha. Ele tem 2 ofertas para deixar o Botafogo. Uma do Catar, o clube soltou nota revelando desconhecer as propostas do Botafogo, mas o empresário que representa o Arthur Jorge falou, que o nome dele é Hugo Cajuda, disse ontem ao UOL que, na verdade, informou ao clube antes da final da Libertadores sobre 3 propostas na mesa. Abre aspas para o Hugo Cajuda. Tivemos uma primeira oferta em outubro e prontamente comunicamos o Botafogo. Já na semana da final da Libertadores, avisamos que o Arthur havia recebido mais 3 ofertas, uma do México, uma da Europa e outra do Catar. Passamos tudo para os dirigentes do Botafogo, mais uma vez com transparência. Explicamos que o melhor seria conversarmos depois da decisão contra o Atlético, assim não haveria uma quebra de foco. O clube sempre soube das ofertas, diz aqui o Hugo Cajuda. E o Botafogo soltou a seguinte nota. Em relação às notas publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Arthur Jorge, o Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos. Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025. O Botafogo não deu com seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro, com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual. O treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Ô Renato, fato é que, desde que o Botafogo ganhou a Libertadores e foi para o Mundial, sempre que perguntado, sempre o Arthur Jorge deu a entender que não ficaria, ou que não ia aí, sempre ele deu uma disfarçada ali. Parece que tá indo e agora tem essa questão aí. E não só ele, né? Tá tendo um barata voa total, todo mundo indo embora e tal. Ele tá querendo, inclusive, levar o Savarino. Ele não somente quer ir embora, como ele quer levar o Savarino, que para mim foi o melhor jogador do Botafogo na temporada. Luiz Henrique e Almada tem muito crédito também, e muito cartaz, mas para mim o jogador que fez o Botafogo funcionar foi o Savarino. Acontece o seguinte, ô Tirone, eu não sei quanto o Arthur Jorge ganha, mas ele disse que a proposta do Catar é 3 vezes mais. Ele não vai ficar. Ele vai sair. E eu estou achando estranho o silêncio do Textor. Porque o Textor já era para ter vindo a público e falado, olha, e conversar com o Arthur Jorge e tomar uma decisão. Até porque se o Arthur Jorge for embora mesmo, como está tudo indicando que vai, o Textor tem que contratar um outro técnico de nível imediatamente, porque a temporada vai começar. Entendeu? Então, eu estou achando muito estranha a postura do Textor. O que mais me deixa assim, perplexo nessa história toda é a postura do John Textor, que comemorou, fez festa, tá, e sumiu. E aí o Arthur Jorge está esperando que ele converse com ele, e ele não aparece, e está toda essa história armada. Realmente, eu acho que é quase impossível o Arthur Jorge continuar. Ele não vai pagar 3 vezes o salário do Arthur Jorge, eu acho que não vai pagar nem 2 vezes, imagina 3. Então, a sensação que eu tenho é que o desfecho é iminente, mas precisa da presença do Textor. Ô Textor, come on, come back. Já que ele só fala inglês, temos que falar em inglês com ele. Pois é, ele tá lá nas Bahamas e tudo mais, tirou férias. A impressão que dá, e aí é só meu olhar, Arnaldo, é que é meio que um fim mesmo. Acabou, não sei quem vai para lá, o Luiz Henrique vai embora, o Almada vai embora, o Savarino vai embora, o Arthur Jorge vai embora. Parece, como eu falei outro dia, Renato e Arnaldo, parece quando um time está há muito tempo com o mesmo grupo, e os caras dão aquele last dance, a última coisa, o cara ganha mais um time, bom, agora acabou mesmo, pessoal, agora já foi. Sendo que esse time foi formado há 6 meses, né? Exato. Eu acho que essa continuidade do Botafogo era a grande pergunta sobre a gestão do Textor em relação ao futebol. Como seria o Botafogo dele? Seria um projeto constante? Até então, até esse ano, vamos combinar, o time foi melhorando ano a ano e sendo reforçado ano a ano, né? Agora, para continuar, eu imaginava, a minha impressão era que, tendo o tal do Super Mundial da FIFA lá na frente, esse grupo recém-formado, com esse técnico recém-chegado, seria preservado
para esse Mundial, onde o Botafogo até vai ter muita dificuldade. Está no pote 3, vai pegar 2 europeus de saída no grupo e tudo mais. Mas não, né? As declarações dos jogadores e também do Arthur Jorge pós derrota para o Pachuca nesse Mundial Intercontinental agora que a gente está vivendo, me surpreenderam. E dá uma ideia de projeto curto prazo mesmo. E como o Renato falou em relação à troca do técnico e também a substituição dos jogadores, me parece pouco provável que o Botafogo continue no processo que ele vinha tendo nos últimos anos, que é a cada ano reforçar ainda mais o time. Especificamente sobre a saída do técnico, vamos lembrar que a saída do Luiz Castro também foi inesperada num aspecto. Não vai sair agora no meio da temporada. Tem contrato longo, tem multa alta. E o Luiz Castro pegou as coisas dele e foi embora, né? Tem uma situação também que acontece com o treinador, se a gente guardar as proporções, até com o Jorge Jesus foi assim, né? A exceção do treinador europeu aqui no Brasil é o Abel Ferreira do Palmeiras, que fiz um ano maravilhoso, conquistei os melhores torneios mais difíceis, tem um mercado e dificilmente o time vai manter, talvez estou pensando com a cabeça do Arthur Jorge, o time que a gente construiu aqui e tenho que analisar a minha vida tal, e daqui para frente e tudo mais. Como se fosse uma passagem, né? E não um objetivo a longo prazo. E aí o Renato tem razão também. Como o Textor não está falando, speak man, como diria Roberto Rivelino, a gente não sabe qual foi a conversa do Textor com o Arthur Jorge lá atrás, quando ele tirou o técnico do Braga no meio da temporada portuguesa, até de uma forma surpreendente, né? Firmando sim esse contrato até o final de 25, mas que tem multa, tem cláusula e tudo mais, né? E a nota do Botafogo ela é curiosa porque ela traz alguns termos interessantes assim, do futebol brasileiro. Bônus generoso. Tem um dos maiores salários do futebol. Por que tem isso numa nota? Vocês não acharam curioso? Tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Vai receber um bônus generoso. É quase que desse umas indiretas pro Arthur Jorge e pro empresário dele numa nota oficial. Achei curiosa a nota oficial, sinceramente. É curiosa mesmo. Agora tem um negócio, né? A não ser que o Textor seja vingativo, como é o Landim, o Luiz Castro está solto na praça. O Luiz Castro seria uma solução. Agora, pode ser que ele seja que nem o Landim, que nunca perdoou o Jorge Jesus e que ele também, por ter saído, ele pode também estar se sentindo traído em relação ao Luiz Castro, né? E não o queira, mas uma solução até de uma certa continuidade seria o Luiz Castro. E é curioso, né, Renato? Porque assim como o Jorge Jesus, o Luiz Castro não precisou ganhar as coisas que o Jorge Jesus ganhou e se transformar para ter um mercado aberto no Brasil absurdamente, né? Então, assim, você vê como é que alguns trabalhos ficam marcantes e esses caras ficam... Então, o Galo cogita Luiz Castro, o Santos cogita Luiz Castro, o Botafogo... Por um período curtinho que ele teve no Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, né? O Jorge Jesus nem se fala. E o Arthur Jorge pode vir a ser o próximo a ter, por um trabalho marcante, ficar com o mercado aberto eternamente no futebol brasileiro. A gente vai para o intervalo, mas antes, Renato, só queria ouvir você. Evidentemente, o Botafogo é o melhor exemplo de SAF aqui do Brasil, né? Chegou o técnico, o Botafogo estava fadado a ser um time de meio. Você está falando meu áudio, voltou? Sim. Voltou. O Botafogo é um projeto de SAF até agora, pelo menos, o que mais deu certo, né? Tava lá, entrou no Botafogo, botou muita grana, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, uma coisa que era inimaginável para o Botafogo há 2, 3 anos atrás. Mas ainda, só para a gente fechar esse bloco, ainda é cheio de dúvidas, né? A gente não sabe o que vai ser exatamente. Será que agora ele vai contratar um monte de jogador bom de novo? E vai continuar? Vai tirar a grana? É tudo ainda um mistério.
O que se comenta é que ele vai contratar 10 jogadores. Provavelmente 10. já levando 10 já para o Mundial. Já levando em consideração as saídas de Almada, de Luiz Henrique e de outros mais, né? Até o Savarino, de repente, se for com o Arthur Jorge. Mas o comentário aqui no Rio de Janeiro é que ele vai contratar 10 jogadores. Rapaz. Vai Então apelar pode ser um mercado. método. Não, pode ser um método. Ele Pode vou ser um formar método. times de 6 em 6 meses. Vou Uhum. formar um time diferente por ano. Pode ser uma coisa que a gente não conhece aqui no Brasil, que é o contrário do que a gente prega, né? A gente prega a continuidade, a continuação do elenco, parará. Pode ser que não. Ele está fazendo uma outra coisa diferente. Veremos.